E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre falando de um disco bacana que nem sempre é o melhor, considerado o melhor, mas é o disco que eu gosto e que é da minha coleção. Olha aí. E vamos falar de um disco que, além dele ser muito influente, ele é a reestreia de um ícone de um outro estilo. Estamos falando de Public Image Limited, de 1978. Como vocês podem perceber, esse sujeito aqui, ó, era o vocalista dos Sex Pistols, Johnny Rotten, mas que a partir de agora queria ser chamado de John Lydon, que é o nome dele mesmo, né? John Lydon. No Sex Pistols ele era o Johnny Rotten, o Joãozinho podre, mas agora aqui não, John Lydon. Mas antes de falar desse álbum, é preciso que a gente entenda o que era o punk e o pós-punk. Ali por volta de 1977, teve o auge do punk rock, que era marcado pelo quê? Por guitarras simples, um som mais agressivo, com tons políticos, e toda a raiva adolescente, né? Toda a revolta, toda a raiva adolescente. E aí houve, como toda a moda, né? Passou, e aí começaram a surgir bandas que se aproveitavam da sonoridade crua do punk, só que saía do esquema político nas letras, e colocavam coisas mais existenciais, né? Mais poemas, mais coisas líricas, coisas que perturbavam a alma dessas pessoas, né? Sons assim, um pouco mais profundos. E na estética também musical, na estética de produção, as guitarras tinham mais efeitos, o baixo era sempre em primeiro plano, as vozes era lá no fundo, e graves e monotônicas, assim, era um negócio bem estranho, vamos dizer assim, né? Que depois, futuramente, deu origem tanto a New Wave por um lado e ao gótico do outro lado, né? Tudo que surgiu a partir dali, com essa estética mais crua e tudo isso daí, pegando também um pouco de rock alemão, né? Aquela coisa mais fria, pegando um pouco daqueles synths da Alemanha, né? Que depois deu origem ao techno, e também aquela repetição do dub jamaicano, aí a gente cai no que veio a ser chamado de pós-punk. Não tinha um nome, né? Então é pós-punk, post-punk. Esse sujeito aqui, ele era um ícone do punk. Pra mim, não vem com essa de Ramones. Não. Punk era o punk inglês. Era o Clash, Sex Pistols, Damned e por aí vai. E aí esse cara, que era o líder do Sex Pistols, aquele cara que cantava God Save the Queen, que cantava Pretty Vacant, que Anarchy in the UK, aí ele simplesmente rompe, né? Quem conhece a história do Sex Pistols percebe que num determinado momento, quando o Sid Vicious tem aquela história trágica, né? Encerra a vida, né, do Sid Vicious, ele resolve romper com o Sex Pistols, que depois lançou até um outro álbum póstumo, né? De coletâneas ali, de coisas ao vivo e algumas músicas inéditas até. Mas o John Lydon já não fazia mais parte. E o John Lydon, mesmo no Sex Pistols, ele tinha uma veia artística muito apurada. Talvez ele fosse um dos caras, digamos, virtuosos da banda, porque os Sex Pistols eles eram punks, eles não eram bons músicos. Mas o John Lydon era um poeta, ele se sentia muito preso à estética punk para declamar suas letras, né? Ele queria ir além disso daí. E o Sex Pistols era rock and roll, era punk. Aí, com essa banda, com o Public Image Limited, ele pôde dar vazão a esse lance artístico dele, que ele tinha muito, esse lance lírico, que ele é realmente um cara extremamente inteligente, é um cara, você assiste as entrevistas do cara, ele é um cara acelerado, mas é genial, ele é um cara genial, extremamente inteligente, e tem um senso de humor extremamente sombrio. E o John Lydon também não queria entrar nesse esquemão de mainstream, então ele queria fazer uma banda que fosse anti-rock, olha só, anti-rock, que fosse experimental. E esse disco aqui, pra mim, uma das coisas também que me faz gostar muito desse disco é que ele é uma aula de como quebrar regras. Para você quebrar regras, você tem que saber quais são as regras.
Você tem que saber qual a regra que você vai quebrar. E esse disco aqui é uma aula. Você quer fazer a coisa certa? Esse disco aqui, eu acredito que seja talvez o que mais representa isso daí. O pós-punk, ele é formado por várias bandas assim icônicas, né? O Joy Division, The Fall, que talvez seja uma das primeiras. Eu acho que o The Fall chegou a gravar antes do Joy Division, né? E Talking Heads, Bauhaus, The Cure, aí um monte de bandas surgiram com essa estética, né? Do que veio do som mais simples do punk, porém o baixo em primeiro plano, letras um pouco mais cultas, um pouco mais introspectivas, interpretações que não eram só berrar aquela coisa do punk. Então, esse disco aqui, ele é icônico. Por quê? Porque era o cara que fazia parte do punk, e aí ele deu um passo à frente e fizeram esta obra-prima. Dizem que o Metal Box, que é o disco posterior, também é a discoteca básica, mas eu gosto desse aqui, ó. Eu gosto desse aqui porque é o primeiro e porque é meu. É porque é meu, eu tenho esse daí. O Metal Box eu não tenho em vinil, mas esse daqui, vamos falar sobre algumas músicas que eu acho que são influentes, e até mesmo nos anos 2000, com aquele revival, né, do pós-punk, com bandas tipo Franz Ferdinand, Interpol, The Killers. Eu acho que esse disco continua sendo muito influente. Esse disco e outros, né, do Joy Division, do Talking Heads, etc, né? Mas esse daqui eu acho que é um dos principais. Então olha aqui, olha a capa. O nome desse disco, na real, é First Issue. E a contracapa aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele foi um dos fundadores do Clash, cara. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Ele é responsável pela guitarra meio metalizada e totalmente ácida nesse disco aqui. Então aqui, ó, o Keith Levine, esse é o guitarrista, que ele foi um dos fundadores do Clash, inclusive Clash, que também pra mim é uma das bandas icônicas do punk, né? Ele foi responsável por colocar aquelas guitarras metalizadas e cheio de barulhinhos e aquelas coisas assim que influenciaram toda uma geração depois, né? Tanto aquele noise, guitar bands, new wave, o próprio pós-punk gótico e depois o rock alternativo. Tem muito desse cara aqui, viu? Essa capa também aqui, ó, tem alguns nomes das músicas, né? Religion, Attack, Public Image, Team, Analisa. Disco esse aqui, ó, que foi lançado pela Virgin Records. E essa versão aqui, o vinilzinho. Ah, que maravilha, eu adoro esse cheiro do vinil, isso aqui é sensacional. Uma das coisas também interessantes é que a própria banda produziu o disco, né? Então não teve interferência, então a banda ficou completamente livre, né? Para fazer o tipo de som que queria, do jeito que queria. A banda segue até hoje, porém apenas o John Lydon, né? Que é o membro fundador e único membro original, né? Todos os outros aí foram mudando. Teve até o Steve Vai, acreditem se quiser. O Steve Vai tocou naquele álbum chamado Album, que no disco chama Album, o CD chama Compact Disc e a fita chama Tape. E é muito criativo, né? Muito legal isso daí. E o Steve Vai toca, tanto que tem a música Rise, que ela é famosíssima, essa música é maravilhosa, é lindíssima, é um dos maiores temas dos anos 80, é a guitarra do Steve Vai. Todas as músicas, na verdade, são fundos para que o nosso glorioso Johnny pudesse colocar suas letras, né? É tipo como se fosse uma cama. Então eu acho legal falar de algumas músicas, porque elas são, além de serem espetaculares, né? Elas têm essa característica peculiar. A primeira música se chama Theme, que é o tema, né? Que é o tema aqui, ó. Esse tema é o tema. Essa música, ela tem 9 minutos. Vocês conseguem imaginar isso nos dias de hoje? Os caras já abrem uma música de 9 minutos. E é uma música parada, arrastada, é dramática, ela é chapada, ela é triste, ela é nervosa. A interpretação é sempre teatral. Esse cara, ele é muito bom. Pra mim, ele é um dos gênios do rock. E o que caracteriza o estilo desse disco aqui? O baixo tá bem forte, bem grave, que é aquelas influências do dub jamaicano, como eu disse também, que marcou todo esse estilo, né? Toda essa estética do pós-punk. E a repetição. Repetição.
repetição. E a guitarra vai fazendo os acordes, as distorções, os efeitos vão entrando na sua mente, que parece um lance hipnótico até. Um lance de você entrar num transe e aí você começa a brisar nas letras. O mais importante do pós-punk seriam as letras e esse baixo repetitivo, 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 esses loops, sem parar, 9 minutos. Aí a segunda faixa, bem polêmica e também peculiar, porque é apenas o John Lydon recitando um poema chamado Religion. E aí no disco, né, Religion 1, é só ele, voz, declamando, e Religion é uma crítica não à religião em si, mas as pessoas que manipulam as religiões. Você sabe muito bem do que eu tô falando. E logo em seguida vem a Religion 2, que para mim é uma obra-prima, porque ela também faz parte desse contexto, dessa estética da repetição, da repetição, da repetição. E aí ele repete o que ele disse na Religion 1, é a mesma letra. Na primeira ele só fala. Na Religion 2, ele realmente ele coloca toda a mágoa com as religiões. E essa música já começa a primeira aula de como quebrar regras sendo genial. O que acontece nessa música? Ela é muito repetitiva. Na produção eles colocam tudo de um lado só e a voz do outro lado, então já dá uma sensação estranha. Mas aí depois tudo vem pro meio e os outros elementos se espalham. Então é uma aula ali de automação, de panoramas, né? E também o lance da afinação. Tem um piano nessa música que é totalmente desencontrado, mas isso faz parte do contexto, porque não é, ele errou. Não. Isso daí é como se fosse a loucura do cara, o fanatismo do cara por uma religião, e faz ele tocar desencontrado e acha que tá certo. Então, isso é quebrar a regra corretamente. Não basta o cara, vou tocar piano e toca tudo errado e falar, eu quis errar, não, foi assim. Não. Para você quebrar a regra, você tem que saber qual regra você está quebrando. Então isso aqui rompe todas as estéticas possíveis, mas é genial. E você não precisa ficar explicando, você simplesmente ouvindo, você vai sacar. E você fala assim, o cara ficou louco, ele tá se batendo, então tá saindo aqueles sons de piano, totalmente desencontrado, porque te causa uma sensação tensa muito grande. Então isso aqui é genial, cara. Isso aqui é maravilhoso. Essa Religion 2 é maravilhosa e eu sempre recomendo ouvir. Você quer saber como quebrar a regra? Ouve essa música. E aí a última do lado A, chama Analisa também, uma música extremamente repetitiva, só que não é aquele repetitivo chato, porque parece que a cada loop vão acontecendo coisas diferentes, e a guitarra é muito boa. A guitarra é muito boa, não é aquela guitarra virtuosa, mas é aquela guitarra que sabe fazer todo o rolê do negócio. Aí abrindo o lado B, tem uma música chamada Public Image, né, auto-intitulada música, né, que ainda é um resquício do Sex Pistols. Você consegue perceber um pouco de Sex Pistols ali, que ela é bem punk, própria letra, a levada, poderia ser muito bem uma música do Sex Pistols. Logo em seguida, temos a Low Life, que aí a gente já volta para aquele lance arrastado. Aí tem Ataque também, que parece que tem muito de improviso, mas não é, eu acho que foi bem ensaiado, mas parece que tá improvisado, mas eu acho que é totalmente pensado minuciosamente, porque os músicos são perfeitos, maravilhosos. E a última música, porque assim, o disco ele tem uma coerência, aí a última música, ela é uma música totalmente experimental, uma música muito louca. Ela tem uma batida que parece disco, só que uma disco totalmente desencontrada, totalmente fora de sintonia. É uma coisa assim que é maluca, por quê? Porque em 78 a disco music tava pegando, e aí eles resolveram fazer como se fosse, não uma paródia, uma crítica, mas é um lance experimental. Parece muito o dub reggae misturado com disco, e aí os experimentos de voz, porque ela não tem uma letra, essa música não tem uma letra, ela chama Father Stomp. São 7 minutos e 40 de experimentalismo de voz, efeitos, e é um negócio, cara, que realmente você entra em transe, cara. Se você estiver ouvindo esse disco, eu sugiro que você crie um clima ali, abaixe as luzes, coloque um fone de ouvido para você sacar todas essas nuances. Para mim, esse disco é uma aula de produção, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Não me venha com essa de que, não, é por acaso, deu certo por acaso. Não, isso aqui foi muito bem pensado.
Bom, eu sou muito fã, né, do John Lydon, tudo que ele fez no Sex Pistols e no Public Image é maravilhoso. Se você gosta dessa estética pós-punk, se você gosta dessas coisas experimentais, se você gosta de música inteligente, bem pensada, aquela coisa que não é tão óbvia do rock and roll, né? Porque o rock and roll ele é meio óbvio, mas é cheio de clichês, mas isso daqui é seminal. Isso aqui você vai fazer conexão com muitas coisas que aconteceram depois, inclusive no Brasil, dos anos 80, aquele rock dos anos 80. Então, pessoal, o disco de hoje é esse Public Image Limited First Issue de 1978, e é isso aí. Então, se você chegou até aqui, considera se inscrever, que aí vai estar ajudando muito a gente a continuar construindo conteúdo aí, falando dos outros discos. Tem bastante disco aí para se falar, hein? Tanto de pós-punk, quanto de gótico, metal e de tudo que tem aí na minha coleção, que eu adoro. Siga-nos no Spotify, onde eu lanço as músicas lá também, que tem muita influência, hein, de pós-punk, de new wave, dos anos 80, de synth pop. Siga a gente no Instagram também, que toda hora eu posto um stories diferente. Até a próxima, então, e é nóis!